Boa noite, queridas e queridos ouvintes do programa Semente Abstrata, nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022, aqui diretamente de São Paulo, capital da Avenida Paulista, das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Eu sou João Paulo Miranda e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu entendo como dos mais importantes e dos mais interessantes também, porque diz respeito a todos nós. Vamos falar sobre sermos vencedores, sobre o significado mais profundo de vitória. Existe um ensinamento budista que fala o seguinte: quem vence a si mesmo é um herói maior do que quem enfrenta 1000 batalhas contra muitos milhares de inimigos. Do mesmo modo, Siddhartha Gautama, o Avatara Siddhartha Gautama, o Buda, nos ensina que é melhor conquistar a si mesmo do que vencer 1000 batalhas. É o mesmo sentido, né? A mesma essência desses dois ensinamentos. Como então nós podemos fazer para começar, para iniciar esse processo de conquistar a nós mesmos e de nos vencer? Como fazer isso? Nós somos condicionados, desde que nascemos, pela sociedade, pela mídia, pelas nossas famílias, pelas escolas, enfim, por tudo. Nós somos condicionados a entender, a compreender vitória, né? A vitória, ser vitorioso aquele que vence uma competição. Vence na vida aquele que ganha mais dinheiro. Porque aquele que ganha mais dinheiro vai ter um prestígio social maior. Porque aquele que ganha mais dinheiro vai poder ter mais coisas. Aquele que ganha mais dinheiro, ele vence as disputas com os seus semelhantes. Quer dizer, ele se torna um ponto de referência, certo? Daqueles de alguns poucos que conseguem ser vitoriosos nesse sentido de ganhar muito dinheiro, de ter muito prestígio, de se projetar muito, em detrimento da maioria que continua aí tendo de vencer as batalhas diárias do dia a dia, né? De ter de lidar com a falta de dinheiro, de ter de lidar com a carestia da vida, com os problemas do cotidiano, né? Aquilo que é normal a 90, 95 ou, sei lá, 99% das pessoas. Principalmente aqui no nosso Brasil, mas é claro que isso é um fenômeno mundial. Então é isso, gente. Por que nós, portanto, associamos, né, essa ideia de vitória, especialmente com relação a ganhos materiais, não é verdade? Claro, nós vivemos numa sociedade, vivemos num mundo muito materialista, estamos absolutamente distantes da espiritualidade, distantes das nossas conexões aos mais elevados estados de consciência, estamos distantes dos nossos sensos de fraternidade, de solidariedade, de humanitarismo, enfim, estamos distantes da nossa essência humana, certo? Somos, nesse sentido, mais semelhantes a autômatos, a robôs, a máquinas, feitas para nos condicionando como máquinas para sermos mais eficientes, servirmos a esse sistema podre que não serve mais, apodrecido, gasto, né? Mas para fazermos parte dessas engrenagens, certo? Enquanto que esse sistema
nos dá aí algumas migalhas, e para aqueles que são mais competitivos, que se empenham mais, claro, existe o mérito em tudo isso, não estou querendo tirar mérito de nada. Mas aí alguns se destacam um pouco mais, mas está todo mundo dentro dessa engrenagem, certo? Dessa engrenagem material e materialista. Ocorre, gente, o seguinte: toda a matéria é transitória. Tudo que é material é transitório. Dinheiro é transitório. Quando nossas avós já não falavam, né? Caixão não tem gaveta, você não leva nada dessa vida, certo? Tudo que está aqui nesse momento, que é material, que é palpável, um dia não vai mais estar, porque é transitório, inclusive o nosso corpo. Inclusive o nosso corpo físico. É transitório também. Então, quando nós procuramos entender um pouco melhor esse processo e assimilar que, na verdade, nós seres humanos, somos consciências com um potencial incrível, inacreditável de elevação. Existe também um velho ditado budista, né, que diz que nós, se eu não me engano foi Confúcio, bom, é lá do Oriente, que diz que nós somos deuses, né, fomos deuses e disso nos esquecemos. Helena Blavatsky também fala sobre isso, né? Então nós temos dentro de nós um potencial incrível que nós não utilizamos. Mas vejam, esse potencial ele deve ser utilizado para a elevação da nossa consciência, para a assimilação das experiências que nós passamos como crescimento da nossa alma, em busca do nosso espírito, que é o espírito, nesse contexto que eu estou falando aqui, nesse momento, o espírito representa nossa centelha imortal, certo? Representa a nossa parcela do divino, a nossa parcela do eterno, que é na verdade, é a nossa causa, é a nossa fonte, é a energia, mais do que a energia, é a consciência que nos criou, tá? É a nossa fonte, é o Pai, né? É o Pai. Então, até é interessante nós nos lembrarmos dentro desse contexto daquela parábola bíblica, né? Que fala da volta do filho pródigo, e que tem muito, muito a ver com o nosso assunto de hoje, né? A vitória da volta à casa do Pai, né? Que é isso, a volta à fonte, a volta à nossa fonte, a volta à nossa consciência verdadeira, pura e imortal. Então, gente, o sentido que eu estou procurando trazer de vitória e que esses ensinamentos budistas falam é exatamente sobre isso. Não há significado algum em você ser vitorioso sobre algo material, porque não é uma vitória verdadeira, porque tudo é transitório, tudo é passageiro. E mais, de que adianta, né, existir esse senso, essa ideia de vitória numa competição? Sempre vai ser um vitorioso e vários derrotados. Isso causa, num nível mais profundo, né, causa um descontentamento, uma frustração geral. Mas veja que, mesmo nesse sentido, você fala, numa competição esportiva, né? Que até existe aquele ditado, né, que fala que o importante é competir. Claro, não estamos tirando mérito nenhum disso, tá? Mas mesmo numa competição esportiva é tudo passageiro, não é? E uma hora ganha um, depois um perde, um sobe, outro desce. Competições aí de futebol, por exemplo, não é? Às vezes um time está lá em cima, depois cai para a segunda divisão e depois volta novamente. E nós acabamos nos
projetando, né, as nossas, inclusive as nossas frustrações, as nossas carências nessas figuras, né, em heróis dos esportes, em times de futebol. Não tem nada de errado você curtir um time. Eu também curto, né? Uma competição esportiva, umas Olimpíadas, mas o que eu estou querendo trazer é esse sentido mais profundo. Que, na verdade, nós estamos dormindo. Todos nós. Lembram do filme Matrix? Aquilo é uma realidade. O filme Matrix retrata uma realidade. Nós, verdadeiramente, nós estamos dormindo. Dentro dessa Matrix, dentro dessa Maia, tá? E nós estamos dormindo. Como nós estamos dormindo, você fala assim, né? Nós somos servidores desse grande sistema, dessa grande Matrix. Então nós achamos que nós temos livre-arbítrio, nós achamos que somos donos da nossa vida, quando na verdade isso é apenas em parte. Porque nós não temos controle de nós mesmos, nós estamos dormindo. Como é que nós podemos ter livre-arbítrio efetivamente? Como é que nós podemos ter senso de liberdade, saber o que é liberdade, se todos nós estamos dormindo? O sentido de vitória, então, um dos sentidos, que é claro que vitória é um conceito, um valor muito abrangente, mas o que eu estou procurando trazer nesse sentido específico é a vitória, a chave da vitória do começo da vitória estar no despertar, no nosso processo de despertar. De despertar o quê? De despertar as nossas consciências. Despertar as nossas consciências. De começarmos a termos consciência de nós mesmos, que em primeiro lugar é preciso ter consciência de nós mesmos. Nos conhecermos. Conhecermos como funciona a nossa fisiologia, não apenas o aspecto físico, mas no aspecto oculto também. Aliás, principalmente. Tá? Entender como nós funcionamos, entender a complexidade e, ao mesmo tempo, a beleza que é o ser humano, que é a hierarquia humana em construção. Nós estamos nos construindo. Nós. Ou nos destruindo. Né? Existe sempre a questão da polaridade. Tá? Se estamos nos destruindo, por que não retomarmos o caminho da construção ou da nossa reconstrução? Mas para isso nós precisamos acordar. Precisamos despertar. Despertar primeiro para nós mesmos. Por isso que o Buda fala que é mais importante você vencer a si mesmo do que vencer 1000 batalhas em um exército. Tá? Agora, como fazer isso, gente? Como começar? Claro que não existem fórmulas mágicas, não existe receita de bolo, né? Não funciona assim. Todo esse processo de despertar, que é o processo de iniciação, o processo que a iniciação proporciona, processo de autoconhecimento, esse processo de despertar é o início dessa senda, desse caminho que vai nos levar à vitória, que é a vitória, o que é a vitória sobre nós mesmos. Então, gente, por onde começar? Primeiro, nossas disposições a mudar. Então, vamos procurar mudar os nossos paradigmas, mudar a maneira como nós enxergamos o mundo. Procurar entender, procurar observar o mundo, e saber que nós estamos dentro de uma matrix, que nós estamos dentro de uma maia, que nós estamos dormindo. Esse já é um passo essencial, acho que o mais importante de todos, ter essa consciência.
Porque quando nós temos essa consciência e nós começamos a assimilar e a aceitar isso, o nosso inconsciente vai nos condicionar, na verdade vai nos descondicionando desses condicionamentos que nós estamos cativos, né? Que nós somos escravos desde que nascemos. Então, nosso inconsciente já vai nos descondicionando disso. Então, eu vejo que essa é a primeira e a mais importante das mudanças. Depois, procura mudar, procura se observar, né? Vigilância dos sentidos. Observar o que você enxerga, o que você ouve, o gosto que você sente, né? A sua sensação tátil. Procura observar conjuntamente. Tira alguns momentos do seu dia para fazer isso. O que eu vejo, o que eu escuto, o que eu sinto, o que eu penso. E uma coisa é certa, fala-se muito, né? O controle dos pensamentos. Temos de controlar nossos pensamentos. Gente, nós devemos entender como primeiro, né, como funciona o mecanismo, porque é impossível você procurar controlar algo que já está condicionado há milênios, né? Nossas mentes são condicionadas nesse processo, nessa matrix já há muito tempo, há milênios. Não há como. A gente consegue, até conseguimos por alguns momentos. É claro que existem yogas, existem práticas de yoga, de meditação que ajudam nisso. Isso é importantíssimo também. Tá? Você procurar alguma escola, procurar algum sistema que te ajude a se concentrar, que te ajude a te ensinar a meditar. Tá? E é claro que esse processo também não vai acontecer da noite para o dia. O ser humano, nós, né, sofremos de uma síndrome de imediatismo. Nós queremos resolver tá bom, você fala, entendo o que você está falando aí, João. Tá, acho que eu estou começando a entender. Mas aí eu vou procurar alguma coisa, vou procurar uma escola de iniciação, eu vou procurar um sistema filosófico para eu seguir, eu vou procurar uma yoga, enfim, uma arte marcial. Só que às vezes você quer que o resultado aconteça em poucos dias, em poucos meses. E esse processo, ele é gradual. Ele é construído dia a dia. Você começa a sentir os efeitos dele de uma forma mais duradoura, né? Num tempo maior. Então, nós devemos ser mais persistentes. Aí, mais uma dica, né? Mais uma dica, sermos mais persistentes, exercitarmos nossas forças de vontade. Sabe uma coisa legal também, uma dica importante? Mudar alguns hábitos, pequenos hábitos que sejam, e que não são, sabe, que você olha e fala, mas por que eu faço isso? Né? Se isso aqui não está me servindo mais. Seja o que for, seja parar de fumar, seja começar, largar um hábito de ver um programa que não acrescenta nada. Né? Às vezes a pessoa tem o hábito de ver esses programas jornalísticos muito violentos e tal. Experimenta. Fala, não vou parar de ver. Vou dar um tempo. Vou trocar, vou assistir um programa do History Channel, do Nat Geo, sei lá. Né? Vou ler um livro, não sei. Tá? Vou ouvir música, tem tantas possibilidades, não é? Mas mudar alguns hábitos. Até condicionamentos triviais, né? Às vezes até um hábito que você tem, às vezes de fazer sempre o mesmo caminho do trabalho, da ida ao trabalho e da volta ao trabalho, ou da escola, etc. e tal. Experimenta mudar um pouco. Experimenta passar por outra rua. Experimenta andar menos de carro, anda a pé, pega o metrô, compra uma bicicleta, não sei. Você percebem? Essas pequenas, às vezes são pequenas coisas que têm um grande significado. E tem um grande significado porque isso vai mudando gradualmente a maneira como a nossa consciência trabalha.
Nosso inconsciente passando para a consciência. Tá? Na verdade, é o nosso inconsciente que está absorvendo aquilo. Isso vai trazendo esses descondicionamentos. Nós vamos nos descondicionando dessas imposições. Imposições, na verdade, né, que a sociedade, que o sistema nos impõe. Sem que nós tenhamos muita consciência disso. Eu recomendo também, gente, a nós meditarmos, né, um pouco sobre o tarô, a lâmina 7, o arcano 7, o carro. Tá? Nós já falamos aqui no Semente Abstrata sobre o arcano 7, então se você quiser assistir esse programa, está disponível no YouTube, no nosso canal www.sementeabstrata.com/semente www.youtube.com/sementeabstrata. Esse Mercúrio retrógrado, às vezes ele prega a peça na gente, mas ótimo. Arcano 7, tá? O carro. Esse arcano, gente, ele tem um outro nome, um nome mais oculto, que é até mais apropriado a ele, que é o vitorioso. Certo? É o vitorioso. E ele é representado por um jovem que conduz um carro, tendo, né, à sua frente duas esfinges, uma esfinge escura e uma esfinge branca. Quer dizer, indica dois caminhos e ele está ali em cima conduzindo aquele carro. Isso é uma metáfora, gente, o carro representando o nosso corpo, os nossos corpos, né? Os nossos veículos inferiores. Isso no nível de consciência, tá? O nosso corpo físico, o nosso corpo vital, que é o nosso aura, o nosso corpo astral, sede das emoções e dos instintos, e o nosso corpo mental, sede dos pensamentos. Tá? Enquanto que a figura do jovem representa a nossa trindade superior, o nosso espírito. Então é o nosso espírito, a nossa consciência maior, comandando os nossos estados de consciência menos elevados, tá? Manifestados, mais materiais. Então esse arcano ele simboliza justamente a figura do vitorioso, daquele que é vitorioso sobre si mesmo. Aquele que se faz vitorioso sobre si mesmo. Aquele que decifra o mistério da esfinge. Existem duas esfinges ali. Existe também o caduceu de Mercúrio, que representa o equilíbrio. Então ele conquista através do equilíbrio. O equilíbrio, ele entende o jogo da polaridade. Ele sabe transitar entre as polaridades, entre as dualidades, mas ele segue firme o caminho que ele decide. Ele conduz, ele não é conduzido. Esse é o tema, inclusive, da nossa cidade, da cidade de São Paulo, né? Non duco orduco, não sou conduzido, conduzo. É esse o sentido. Né? Nós não sermos mais conduzidos pelas circunstâncias que nos rodeiam. Tá? Mas nós conduzirmos a nossa vida. Isso é despertar. Esse é o caminho de acordar, de despertar, e isso é o que vai nos conduzir. Vejam que o carro lembra o quê? O carro traz a ideia de caminho. Não é o caminho da iniciação? Certo? A senda do despertar? Pois é esse carro que vai nos levar à vitória. Esse arcano também, olha, vejam que está tudo relacionado. Né? Esse arcano, gente, é também chamado da Merkavá Celeste, né? A Merkavá da visão do profeta Ezequiel, da Bíblia, Velho Testamento, e também é chamado do carro de Apolo. Tá? Apolo, o deus solar da mitologia grega, e também o senhor dos oráculos, o senhor da iniciação, o senhor do autoconhecimento. Pois não era o oráculo de Apolo em Delfos, que tinha como lema: conhece-te a ti mesmo, e conhecendo a ti mesmo, conhecerás os mistérios, conhecerás os deuses e os mistérios do universo. Está tudo dentro de nós.
que possamos começar a trilhar o caminho do despertar para que renasçamos vitoriosos de nós mesmos. Um grande beijo a todos, obrigado aí pela audiência, obrigado pelo carinho e na semana que vem nós estamos de volta.